Aleluia. A paz, irmãos, amém? Amém? Glória a Deus. Peço que você vire agora para o seu irmão do seu lado, se está à sua direita, à sua esquerda. Fale com ele assim: como é bom te ver aqui nessa noite. Como é bom te ver aqui na casa do Senhor. Vamos adorar o Senhor juntos nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor Deus. Convido os irmãos a ficarem de pé, amém? Vamos louvar o Senhor. Eu quero que você declare nessa noite que há uma unção aqui. Eu quero que você declare hoje a sua cura através dessa unção que vai ser derramada nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Louve. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Mais uma vez. Há uma unção. Diga isso. Você consegue sentir essa unção nessa noite? Verdadeiramente Ele está aqui. Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor. Onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus, aos meus irmãos. Chega cá uma unção aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente o Senhor estar aqui. Oh, Deus está aqui. Há uma unção aqui. Há uma unção. já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde flui a bênção do Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio desta comunhão, servindo ao meu Deus, aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Oh, como és precioso, meu irmão. Aplauda o nome dele nessa noite. Aleluia. Glorificado seja o seu nome, Senhor Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não pare de louvar esse Deus, não pare de adorá-lo. Ele se faz presente nesse lugar. Aleluia. Glorificado seja o seu nome, Senhor Deus. O Senhor é eterno, o Senhor é grande, magnífico. Tu és grande, Senhor Deus. Tu és grande. Diga isso. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Levante as suas mãos nessa hora. As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei.
pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Louvem nessa noite. As bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. oh, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei. Para dizer, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, oh, a tua igreja te adora. Diga, teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora nessa noite, Senhor. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei. Oh, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. Nessa noite, Senhor, nessa noite, Senhor, Tua igreja te adora. oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. Nessa noite, Senhor, a tua igreja te adora. Declare sua igreja. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, a sua igreja. Nessa noite, entoamos hinos ao Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, a sua igreja te adora. Tua igreja te adora. Oh, oh, oh.
A tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor, porque tu és digno, Pai. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o seu nome, Senhor Deus, nessa noite. Entregamos, Senhor Deus, a nossa vida em teu altar, nas suas mãos nessa noite, porque só tu podes cuidar de nós, ó Pai. Somos dependentes de ti, Senhor Deus. Aleluia. A minha vida é do Mestre. O seu coração? Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. A sua esperança, minha esperança é meu Mestre. Diga mais uma vez. A minha vida é do Mestre. O teu coração, Meu coração é do meu Mestre. o meu caminho É do Mestre. minha esperança. Minha esperança é meu Mestre. Diga isso. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Dele a minha vida é do Mestre. O meu coração é do meu Mestre. O meu caminho É do Mestre. minha esperança. Esperança é meu Mestre. Na solidão da lida, eu pude perceber o quê? O quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Oh, pois a sua vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre. Meu coração, Meu coração é do meu Mestre. depositamos tudo em Ti, Senhor Deus, nessa noite. O meu caminho é a minha vida, o meu coração, a minha esperança, Pai, está nas Suas mãos. É meu Mestre. Oh, a minha vida é do Mestre. Meu coração, Meu coração é do meu Mestre. o meu caminho É do Mestre. minha esperança, Esperança é meu Mestre. Deposite a sua vida, o seu coração, a sua caminhada, a sua esperança, os seus medos na mão do Mestre. Ele é o único que pode sanar os seus problemas nessa noite. Aleluia. Te adoramos, Senhor Deus. Te adoramos, ó Pai, nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu não é homem, Senhor Deus, para que minta, nem homem, Senhor Deus, para que se arrependa das coisas que falas.
Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor vai cumprir, ó Pai, as suas promessas, tanto na minha vida, mas na vida também da sua igreja. Aleluia, Pai. O Senhor é Deus de promessas. O Senhor é Deus de promessas. Pode se passar dias, pode passar meses, pode se passar anos, mas a sua promessa vai se cumprir na minha vida, na vida da sua igreja. Se você crê nisso, cante. Sei que os teus olhos, louve, igreja, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria ela vem, mas a alegria de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, diga isso. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Segue seus olhos, Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Diga: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, oh. Ela vai se cumprir, ela vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai Se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível
acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Se você crê, levante as suas mãos para os céus e aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé e vou pedir ao pastor Paulo que esteja orando pela nossa irmã missionária Alexandra. A Alexandra, irmãos, para quem não conhece, ela serve ao Senhor aqui na Igreja Central de Cabo Frio, metodista wesleyano, tá? E ela está aqui hoje conosco, amém? Pastor Paulo pode estar orando pela vida da nossa irmã em nome de Jesus. Nosso Deus, Pai Criador dos céus, aleluia, nós te rogamos nesta hora, Senhor, que a tua graça, o teu favor divino seja estendida sobre nós, Senhor, para a glória do teu santo nome. Nesse instante, Senhor, em que vai ser ministrada a tua palavra, Senhor. Nesse momento, Senhor, tu possa usar esta vida para a honra e para a glória do teu santo nome, como um canal de bênção para as nossas vidas, Senhor. Fala, Senhor, o teu querer, fala, Senhor, aquilo que tu queres falar aos nossos corações nesta noite. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor. Estamos aqui para receber de ti e te rogamos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? É uma satisfação muito grande estar aqui. Os irmãos podem estar sentados. Depois de tanta luta, estar aqui é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero começar essa minha fala dizendo que você tem um crédito muito grande com Deus. Por quê? Se eu estou aqui, é porque você orou. Porque eu não era para estar aqui. Eu tive Covid há 4 meses atrás. Então, a coisa foi pesada. Mas a gente vai falando isso ao longo do tempo. Eu quero ler com vocês Marcos 5, a partir do 24. Irmãos, a tosse que eu tenho não é mais de Covid. É uma alergia que está aí. Mas essa alergia eu já tinha. E ela fez uma confusão muito grande até eu me ligar que poderia ser Covid. Em 4 dias de indo no UPA, esperando, em 4 dias o meu pulmão ele ficou tomado 75% pelo Covid. E eu só fiquei com pouca parte do pulmão para melhorar, para reagir. Né? Mas o que eu quero trazer para vocês é a experiência de uma mulher que ela me chama muita atenção. Eu costumo dizer para as minhas alunas lá na Central que tem 2 pessoas que eu quero conhecer. Que eu quero conhecer quando eu chegar. Que eu gostaria de ter conhecido. Que é o centurião de Cafarnaum, homem brilhante, né? O centurião de Cafarnaum e a mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue. São dois personagens que falam muito na minha vida. E hoje a gente vai ver com cuidado algumas características dessa mulher, que está em Marcos 5, a partir do 24, que diz assim: E Jesus foi com ele
E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. 25. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então, entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Depois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou a minha capa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo como tem gente e está perguntando de todos os lados e ainda pergunta: quem que é isso? Quem te tocou? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Você está livre do seu sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem estar sentados? E eu começo com uma pergunta: qual é o seu sofrimento? Qual é o que te aflige? Faça como essa mulher hemorrágica, que você vai conseguir a vitória. Aleluia. Irmãos, eu quero ver se eu consigo falar do testemunho e falar, né, sobre a mensagem. E eu quero dizer aqui que a mulher do fluxo de sangue, quem era essa mulher? Quem era essa mulher? Ela não teve o seu nome divulgado. Era judia, sofria com hemorragia. O seu sofrimento era aquela hemorragia. E qual é o seu sofrimento? Ela não tinha, o nome dela não foi declarado nas Escrituras. Não fazem menção do nome dela. Mas ela tinha um sofrimento. E ela tinha uma certeza que ela iria ficar curada. E esses sofrimentos que, às vezes, nós passamos, eles têm uma causa, eles têm um início. E nós precisamos perceber isso. E a gente consegue identificar que o que nos pode trazer sofrimento, e que, às vezes, a gente nem percebe, é uma desobediência, é um coração desobediente. É a falta de... E uma coisa que me chama muita atenção, e todo instante, irmãos, eu quero sempre frisar, a falta de perdão, ela traz enfraquecimento dos ossos. Ela é capaz de fazer a nossa vida espiritual apodrecer. A falta de perdão. Quem sabe essa mulher, ela não conseguia perdoar? Quem sabe ela era desobediente? A gente está aqui conjecturando, a gente está aqui indagando. Mas coisas que podem nos afastar do Senhor, coisas que podem tornar difícil de alcançarmos aquilo, uma bênção, de alcançarmos uma coisa que queremos, é o chamado desobediência. Se camuflar de servo de Deus, mas, no fundo, há um coração rebelde, há um coração desobediente, há um coração que não é perdoador. E isso conta muito no reino dos céus. Isso conta muito. Você já parou para pensar que tem crente que tem
fica anos e anos a fio na casa do Senhor e está como que morto. Porque não experimenta da vida que Deus pode dar. Já acostumou. E uma vez, irmãos, eu orando por uma pessoa, eu costumo dizer que o Senhor, Ele fala muito comigo através de sonhos. E todas as vezes que há um sonho, Deus, Ele me dá uma interpretação. E eu orando por essa pessoa, Deus, o Senhor, me deu um sonho. E coisa mais difícil vai ser você ouvir eu dizer assim, Deus mandou falar, Deus está me falando. Quando eu chego a dizer isso, é uma coisa muito assim, muito real. Porque eu tenho maior cuidado para não colocar o nome de Deus na berlinda, sem que Ele tenha dito, sem que Ele esteja mostrando, sem que Ele esteja falando. E eu acho que tem que ser uma preocupação de todo servo de Deus. E eu orando por essa pessoa, o Senhor me mostrava um bosque. O sonho era num bosque. E no meio desse bosque tinha uma árvore. E essa árvore era antiga lá naquele bosque. Dava para perceber, porque no tronco dela crescia humo. Crescia uma vegetação que camuflava a idade dela. Mas ela era uma árvore antiga. E quando eu orava por aquela pessoa, que eu dizia o nome da pessoa, e no sonho eu expulsava toda a potestade maligna que pudesse estar nos ouvidos daquela pessoa, do tronco daquela árvore saía uma grande cobra, que estava ali, antiga também, porque o tronco e a cobra era a mesma coisa, crescia um humo em cima do tronco e da cobra. E quando eu começava a orar, aquela cobra saía daquela árvore. O que Deus falava no meu coração? Aquela árvore era aquela pessoa. Os hábitos, a doença, o costume, tudo nela era antigo. Satanás se apoderou da vida dela de uma tal forma que camuflava ela e o inimigo, ela e as ações erradas. E é assim que o inimigo faz. Ele cega o entendimento. E é isso que ele tem feito. Ele cega o entendimento. E os últimos dias, é assim que ele tem trabalhado. Ele tem cegado os entendimentos, ele tem providenciado maus testemunhos para que o evangelho seja envergonhado. E a gente tem que ter esse cuidado. E eu creio que essa mulher do fluxo de sangue, ela vai falar muito no seu coração, porque ela falou tremendamente no meu coração. E quando o nosso sofrimento, ele se camufla entre a desobediência, a falta de perdão, a falta em reconhecer o erro, não consegue ouvir. Porque escutar, a pessoa pode até escutar, mas ouvir é para poucos. Nós temos orelha, mas a gente tem ouvido. E muitos na casa do Senhor só estão com orelhas, não estão com ouvidos, não estão ouvindo o que Deus quer falar, não estão ouvindo o que Deus quer deles mesmos. Porque o Senhor, Ele quer alguma coisa de nós, algum posicionamento, liberar o perdão ali, liberar o perdão aqui. Uma das coisas que eu não consigo entender, eu me converti, eu tinha 8 anos de idade. Hoje, eu tenho 25. Mentira. Hoje, eu tenho 53. Tudo bem, eu não pareço. Já sei que você ia falar isso. Hoje, eu tenho 53. Eu não consigo entender crente na mesma igreja, tomando ceia do Senhor, fazendo parte da comunhão, e não fala um com o outro. Não falam com o outro, tem raiva, tem algum resquício, tem alguma coisa esquisita. Essas coisas todas precisam ser deixadas no altar. As lembranças do passado, elas não podem fazer parte do nosso presente, principalmente quando são lembranças ruins.
E nos últimos dias, irmãos, que a gente tem, né, visto do Covid para cá, eu tenho visto pessoas que estão traumatizadas, pessoas que não saem de casa, pessoas que estão apavoradas. E o que foi feito desse Deus que elas servem? Onde ele está? Eu creio, irmãos, que tem que ter, sim. Tem que ter todo um cuidado, como eu vi aqui. Cuidado com o microfone. Vocês perceberam que o microfone é higienizado antes da gente pegar? O pastor ficou com um, o filho dele ficou com outro. Vocês perceberam isso, eu sei. Então, esses cuidados a gente tem que estar. Mas essa enfermidade, essa doença, ela não pode te paralisar. Ela não pode te paralisar. Eu estava fazendo um tratamento dentário e o tratamento custou R$10.000. Eu estava pagando aos pouquinhos, claro. A minha dentista parou de atender, porque ela está apavorada com Covid. Parou de atender. Eu tenho irmãs que não estão indo na igreja porque estão com medo. Eu volto a falar, a gente tem que ter, sim, todos os cuidados. Todos os cuidados são poucos, mas precisamos acreditar no Senhor, ser livre dessa tormenta toda que pode ser isso. E, às vezes, tem irmãs que ligam para mim e falam assim, Alexandra, ora por mim. Irmãos, se você souber o meu telefone, você pode orar a hora que você quiser. Eu nem desligo ele. Tem gente que costuma desligar à noite, eu nem desligo. Primeiro, porque eu moro sozinha. Depois, que eu tenho irmãs aqui em Cabo Frio, a minha mãe é do Rio e pode querer falar comigo. Então, se chegar e falar assim, Alexandra, ora por mim, eu vou parar tudo que eu estiver fazendo para orar. Eu oro uma vez, oro duas, oro quantas vezes for necessário. Mas, se ficar naquela lamúria toda, ai, eu não sei, ai, eu sou isso, ai, eu sou aquilo, ai, aconteceu isso há 10 anos, ai, aconteceu isso há 30 anos, há 20 anos, realmente isso aí vai ser ruim. Aí, por último, agora eu recomendei que uma moça escrevesse num cartaz, na geladeira, e colocasse assim na geladeira, que é alguma coisa que abre toda hora. Senhor, quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória somente aquilo que me dá esperança. E ela fez. Glória a Deus por isso. Irmãos, Naamã, me veio à mente também, Naamã, ele era um homem de autoridade, ele era um homem que tinha sobre ele uma grande responsabilidade, porém, leproso. Então, mais tarde, a gente vê, né, toda a história de Naamã com o Senhor. E isso aí é tipo assim, um outro assunto. Qual era o estado daquela mulher quando ela se aproximou de Jesus e quando ela quis receber a cura? A Bíblia fala, e nós acabamos de ler, que ela tinha todo o dinheiro que ela tinha, que ela possuía, ela fez o quê? Ela gastou com médicos e remédios. Ela não tinha mais de onde tirar. Então, a situação daquela mulher, ela estava falida financeiramente. Ela não tinha mais o que recorrer. Irmãos, a grosso modo falando, o que ela tinha, ela menstruava há 12 anos. Era isso que acontecia com ela. Ela tinha uma hemorragia há 12 anos. Né? Esse ciclo não parava. Imagina uma pessoa assim, 12 anos. Entra 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 12 anos dessa forma. Eu calculo até que ela era fraca, né? Porque essa hemorragia deixava ela fraca. Quanto que essa mulher gastava?
quanto que essa mulher gastou. Então, a gente pode identificar que essa mulher tinha uma vida financeira ruim, ela estava falida financeiramente. Ela estava falida emocionalmente. Por quê? Ela era sozinha. O estado dela, se ela fosse casada, o estado que ela vivia, o marido podia pedir o divórcio. Não precisava ficar com ela naquela época. Então, a gente entende que ela não tinha marido, ela não tinha filho, não tinha como segurar um filho, tendo a hemorragia que ela tinha. Então, ela era sozinha. Então, emocionalmente, ela estava arrasada. E quantas vezes, irmãos, você se sente sozinho? Quantas vezes a gente se sente assim, que ninguém liga para a gente? Mas a gente tem que acordar para isso. Isso me faz lembrar de Ezequias, né? Que ele era um profeta, ele profetizava, mas a situação em volta dele fez ele ficar, ser dito, né, como profeta chorão. Ele ficou melancólico, ele ficou triste. Mas, mais adiante, a gente vai ver uma outra reação dele. Quando ele começa a ver toda aquela situação, e então ele diz: quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Irmão, se vê o Jornal Nacional, se vê reportagem, te deixa destruído, te deixa chorono, para de ver. Quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. Quando alguém chegar para lamuriar com você, para reclamar com você, você diz: quero trazer à memória somente aquilo que me traz esperança. E tem que ser assim. Porque o Senhor não nos quer triste, abatido. Porque se a gente está triste, abatido, a gente não consegue ver o que Deus ele pode realizar na nossa vida. Então, ela estava sozinha, não podia ter filhos. Se fosse casada, o marido podia pedir o divórcio, não se relacionava com ninguém, não tinha amigas, ninguém ia na casa dela, ela não podia ir na casa de ninguém, porque se ela chegasse, espiritualmente também falando, ela não estava bem, ela não podia ir no templo, ela não podia cultuar, porque onde ela chegava, tudo aquilo que ela tocava era amaldiçoado. Imagina a condição dessa mulher. Era uma condição, irmãos, de dó. Ela não podia cultuar, ou seja, ela não podia ir na igreja. Tudo que colocava a mão era imundo. Onde ela sentava, ninguém sentava. Onde ela tocava, ninguém podia tocar. Tudo era amaldiçoado. O que o sangramento causou para aquela mulher? Solidão, relacionamento, falta, né, de se relacionar com as pessoas. Eu creio que ela ouvia, né, comentários maldosos. Ninguém sabia o nome dela, né? A Bíblia não relata o nome dela, mas as pessoas se referiam a ela como a mulher do sangramento, a mulher do fluxo de sangue. É o que a gente sabe até hoje, também. Ela não tinha comunhão com ninguém. Irmãos, e você já percebeu como é bom a gente estar em comunhão? Hoje, a gente vive um momento que a gente não pode abraçar. Né? A gente não está podendo abraçar. Se a pessoa quiser abraçar, eu abraço. Mas a gente não está podendo muito abraçar, tocar, por conta da pandemia. Imagina, naquela época, a mulher que não podia tocar em ninguém. Ninguém podia tocar nela. Ela não recebia carinho. Ela não recebia um abraço. Ela um sorriso, um aperto de mão. Nada disso ela tinha.
Era uma vida, irmãos, miserável. Qual foi a reação dela diante daquela problemática toda que ela vivia? Primeiro, eu vejo que ela teve fé. Como está a sua fé? A sua fé está pautada em quê? A sua fé em Deus é só quando tem o bom em casa? A sua felicidade depende do quê? Depende de tudo estar bem? Não. A felicidade não é isso. Você pode não ter nada, mas a felicidade, ela brota. Ela não depende de ninguém. Eu não dependo de ninguém para ser feliz. Você não depende de ninguém para ser feliz. Ela brota dentro de você. Por que quando às vezes você vê uma pessoa e você diz assim, gente, como que aquela pessoa tem uma palavra amiga? Como que aquela pessoa só tem um sorriso todo o tempo? Gente, aquela pessoa é contagiante. É felicidade que Deus dá. É essa felicidade que Deus dá. Eu escuto muitas pessoas falar assim, eu queria tanto uma pessoa para me fazer feliz. Engano. A felicidade é a gente que tem que buscar. Ela acontece. E se você está com o Senhor, ela vai acontecer mais rápido ainda. Então, essa mulher, ela teve fé. Ela tinha orelhas e tinha ouvido. Ela teve coragem. Porque quando ela ouviu falar que Jesus estava naquela cidade, que Jesus estava com aquela multidão, ela teve fé de ir até lá, e ela, então, ficaria curada. Quantas vezes a gente ora por alguma situação, ora por orar, mas pode não ter fé que aquilo ali vai acontecer. E Deus, Ele quer mudar essa história. Deus, Ele quer mudar esse pensamento nosso. Ela teve coragem, porque quando ela se propôs a estar ali naquela multidão para alcançar Jesus, ela sabia que ela ia poder ser impedida de chegar naquele lugar. Mas ela não pestanejou. Ela acreditou, ela teve fé que a bênção dela estava chegando. Ela persistiu. Por que será? Porque ela tinha um objetivo. Irmãos, somos feitos de objetivos. Temos que ter atitudes, temos que ter postura, temos que ter objetivos nessa vida. Ela teve uma coisa bem bacana, que eu vou chamar de sabedoria. E essa sabedoria que ela teve, ela fez o quê? Ela traçou uma estratégia para chegar até Jesus. Irmãos, e a gente pode traçar uma estratégia para alcançarmos um objetivo, para atingirmos o inimigo, e essa estratégia, ela tem que conhecer. Você tem que conhecer o inimigo com quem você está lidando. Você tem que conhecer aquilo que você está querendo. Se você quer a salvação de um filho, você tem que perceber quem está atuando na vida desse filho para ele não alcançar a salvação. Então, você tem que perceber o que está acontecendo. E percebendo, você vai fazer o quê? Você vai traçar uma estratégia em Deus para conseguir aquilo através da oração. Se o que está acontecendo, você não está tendo êxito ainda, é porque você não está traçando uma estratégia como tem que ser. Precisamos conhecer o nosso inimigo. Precisamos conhecer com que armas ele está chegando até nós. Porque senão a gente vai ficar só dando volta, só ficando triste, amargurado, e não vamos ter êxito nenhum. Precisamos traçar uma estratégia. Para traçar uma estratégia, precisamos pedir sabedoria ao Senhor.
Senhor, me dá uma estratégia de como alcançar aquele coração. Me dá uma estratégia de como alcançar aquela situação difícil que se instaurou na minha casa. Qual é a minha estratégia? É brigar? É falar alto? É espernear? Não. O Senhor vai te dar estratégia hoje. E se você tem usado de suas forças, hoje você vai falar para o Senhor: Senhor, eu não quero lidar com essa situação difícil na minha casa, do jeito que eu estava lidando, mas eu quero hoje que o Senhor faça, que me ajude, que eu trace uma estratégia correta para chegar até o inimigo. Será que a sua estratégia é o silêncio? Pode ser. Será que se falar muito está adiantando? Tem que olhar. Às vezes, irmão, não é muito falar. Às vezes, o silêncio, ele pode falar muito. E aquela mulher traçou uma estratégia. E ela pensou: bom, se eu for por detrás de Jesus, eu posso conseguir tocar nos seus vestidos. Mas a multidão, se eu for em pé, andando, todo mundo vai me ver. Mas se eu rastejar entre a multidão, eu vou tocar na orla do vestido de Jesus e vou ficar curada. Foi isso que ela fez. Ela traçou uma estratégia. Ela viu como que ela poderia. E coisa difícil, irmãos. Porque facilmente era reconhecido pelo problema dela. Facilmente era reconhecida porque ela não tinha filho, ela não tinha marido, ninguém ia na casa dela, ela era sozinha. Então, o que essa mulher tem? Ah, ela tem uma enfermidade. Qual é? Fluxo de sangue. Ih, isso é imundo, isso não pode. Isso é maldição. Mas ela traçou uma estratégia de alcançar Jesus. Se tudo que você tem feito para alcançar um objetivo não aconteceu, peça ao Senhor hoje que te dê uma nova estratégia. E, a partir daí, escreva um novo capítulo da sua vida. Foi o que Ele fez comigo. O que ela fez? Ela tocou em Jesus, ela falou com Jesus, ela contou o que estava acontecendo. Ela não se calou. Quantas vezes a situação é tão precária, tão difícil, que a gente se cala. O problema é ele tira até a nossa voz, a nossa força. Mas a gente não pode ser assim. E ela falou. O que Jesus disse? Alguém me tocou. Irmãos, e quando a gente se propõe a tocar em Jesus com fé, essa fé, ela traz o toque em Jesus, traz cura, libertação, alívio, paz, alegria para continuar. Alegria para continuar. Todo servo do Senhor, ele precisa ter um sorriso no rosto. Ele não pode ter uma aparência de derrotado, de vencido. Ele tem que ter um sorriso no rosto, uma palavra amiga. Ele tem que ser diferente. E nós não podemos ficar olhando para os outros. Porque, se a gente for olhar para o outro, tem um monte de testemunho ruim, que é para nos paralisar. Mas a gente não pode olhar para isso. A gente tem que olhar para o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, porque é de lá que vai vir o socorro. É de lá que vem a cura. É de lá que tem médico. A Bíblia fala que no monte de Gileade há remédio e há médico. Há cura. Monte, olhar para o monte.
o que ela disse. Naquela época, irmãos, a mulher ela não podia falar em público. Por quê? Porque a voz feminina era tida como sensual. Então, ela não podia falar. A mulher não podia falar em público, porque era uma voz mais fina, uma voz mais diferente, vozes com tons diferentes. Era tida como voz sensual e não podia falar em público. Então, ela não tinha voz. Ela não tinha vez por conta da enfermidade dela. Mas, quando Jesus entrou e na vida dela, quando ela traçou uma estratégia, quando ela teve fé que Jesus podia fazer algo poderoso na vida dela, Jesus, então, deu voz e vez para ela. Porque, quando Jesus falou, quem me tocou? Jesus já sabia. Mas Jesus estava ali dando a oportunidade dela dizer, eu te toquei. E o Senhor, Ele quer te dar voz e vez nessa vida. Jesus deu para ela, então, voz e vez. Garantiu o poder da fala para ela. O poder dela se expressar. E Jesus recomendou que ela fosse tratada como qualquer outra pessoa. Qual foi a reação daquela mulher diante daquilo? Ela levantou, ela não ficou se lamentando diante da situação difícil. Ela escutou que Jesus estava na cidade. Ela acreditou na cura. Traçou uma estratégia, tocou em Jesus. Convicção, mudança da história. Então, ela teve convicção de que ali a história dela seria mudada. Ali, irmãos, ela não tinha nome. Mas, depois daquele momento ali que ela viveu com o Senhor, ela passou a ser chamada de mulher de fé. Ela não tinha nome, mas passou a ser chamada de mulher de fé. Ela não tinha voz. E pôde dizer, eu te toquei. Não tinha história, ficou marcada como a mulher que foi curada do fluxo de sangue. Deus mudou a história daquela mulher. Ela não era mais reconhecida como uma mulher hemorrágica, mas ela foi reconhecida como uma mulher que Deus curou, a mulher que recebeu a cura, a mulher que traçou uma estratégia, a mulher que alcançou a cura através de ter tocado em Jesus. Não tinha vez, pôde falar. Ela podia se expressar. E, espiritualmente, passou a adorar. Ela pôde se casar, porque ela não era mais amaldiçoada com aquela enfermidade. E a gente entende que ela pôde se casar e pôde ter filhos. Emocionalmente, ela estava bem. Ela podia ser mãe, ela podia ser esposa, ela podia ter filhos, ela podia receber visitas, ela podia ir na casa dos seus parentes. Então, isso tudo, emocionalmente falando, isso foi bom. Irmãos, ela, financeiramente, ela não precisou mais gastar com remédios e com médicos. Amém? E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Agora eu não fui a mulher hemorrágica, mas eu fui a mulher do Covid. Irmãos, em 2 de junho, eu entrei no Santa Isabel desse jeito aí. Ele vai passar uma foto ali. Ah lá. Eu entrei, irmãos, dessa forma ali, no Santa Isabel. Isso depois de 4 dias dos primeiros sintomas. Eu fazia um trabalho no aeroporto de Cabo Frio para uma empresa que presta serviço para a Petrobras. Então, eu fazia a campanha de vacinação. E esse ano foi o meu 4º ano fazendo isso.
e a gente começou fazendo, então, a aferição de temperatura do embarque e desembarque das pessoas lá. E eu trabalhava de capote, eu até não trouxe a foto, mas eu trabalhava de gorro, óculos, máscara, e capote, bota e luva. E a máscara era uma máscara de centro cirúrgico, então era tudo muito protegido. Mas eu contraí o Covid. Eu estou fechando o olho, porque eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Então, irmãos, ali eu fui para o UPA, eu não dormia, uma fadiga muito grande, e eu não dormia. 2 dias eu não dormi, com aquela fadiga, com aquela coisa ruim, e fui para o UPA. E eu esqueci que a empresa tinha me dado o direito à Unimed. Olha só, o entendimento da gente. E eu peguei, quando, num desses 4 dias, até chegar esse dia aí, eu fui no UPA e voltei. Não fui muito bem atendida. O médico chegou e falou assim, olha, você está aqui no covil do Covid. Né? Ele disse isso para mim. Então, não tem muita coisa para fazer. E tudo ali, ele me colocou um soro, e tudo ali que a gente sentava, que a gente tocava, a gente já ficava preocupado, lá no UPA. Quando eu voltei, eu já não estava mais sentindo as pernas, não estava andando mais. Eu parecia assim, como se fosse um avestruz, ela não dá uns passos largos. Eu tenho esse exemplo. Eu dava uns passos, eu não sentia as pernas. E eu andava assim, escorando no muro, até chegar dentro da minha casa. E, quando eu cheguei, eu fiquei largada na cama. Eu não dava conta mais de mim. Se eu demorasse mais, eu acho que não ia ter jeito. Irmãos, e antes disso tudo acontecer, lá em abril, no final de abril, a Luzinete, que é a nossa supervisora de adultos, ela falou, Alexandra, grava um vídeo de uma mensagem rapidinha para a gente colocar, porque a gente não está podendo se encontrar. E eu gravei e coloquei no grupo. Quem tem aqui, tem irmãs aqui que está nesse grupo e pôde ver. E eu falava, naquele dia, eu falava sobre Noé. E uma das coisas que eu disse, eu falava sobre o Covid, e eu dizia, irmãos, estamos diante de uma situação que a gente não sabe como é que é. A gente tem que acreditar no Senhor. E se alguém disser para você, você está ficando em casa, muda. Fala que você está na arca. Que você está na arca, guardado pelo Senhor. E lá na arca, Deus vai te dar uma ordem para você sair dela. Mas, enquanto você estiver na arca, que você se propuser a estar na arca, Deus vai dar livramentos tremendos na sua vida. E, no final de maio, eu comecei a sentir esses sintomas. Então, eu estava vendo que era a hora de eu entrar na arca. E, irmãos, então, ali, no outro dia, já era o dia 2 de junho. Já era, aliás, dia 2 de junho, não, já era o dia que eu dei entrada no Santa Isabel, naquela foto anterior, e ali eu já cheguei muito debilitada. Depois, com os exames feitos, o meu pulmão já estava com 75% já tomado, e eu fui direto para o oxigênio. E ali eu já não dava muita conta. E eu ali direto para o CTI. E, irmãos, ali eu já estava no quarto, mas lá no CTI, Deus, quando você entra num coma induzido, que os médicos te proporcionam estar no coma, né, o induzido, e ali você não percebe nada. Se alguém ouvir falar que está no coma, mas que ouviu passos, que viu médico, que viu enfermeiro, eu acho meio complicado, porque não dá para ver, não. Você fica inconsciente. E ali você tem momentos muito de solidão, até você entrar no coma e até você ser entubado, porque foi o que aconteceu comigo.
e a minha saturação não aumentava. Ela tem que estar de 90 para cima. A minha saturação só ficava em 66, 70, 76. Ficou alguns dias assim. Até que teve um dia que o médico chegou e disse assim, ele já tinha preparado toda a aparelhagem, né? Aí toda a aparelhagem assim perto de mim, enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico. Aí eu falei assim, dentro de mim eu falei assim, gente, eu acho que eu vou ser entubada. Por quê? Por que esse pessoal está aqui? E eu falei assim, Senhor, se eu tiver que ser entubada, tudo bem. Mas eu não queria ser entubada. Porque eu imaginava, irmãos, que qualquer erro que tivesse ali, ia ficar ali o erro. E o óbito seria Covid, e pronto, e acabou. Né? Poderia ter acontecido isso. Mas eu falei assim, Senhor, a minha vida te pertence. E eu falei assim, doutor, se tem que fazer, tudo bem. A minha irmã já tinha autorizado, né, a fazer a eu ser entubada, porque precisava de autorização. Eu já tinha feito 2 tomografias e o pulmão estava tomado. Aí, irmãos, o que aconteceu? Eu fui entubada. Do dia que eu fui entubada, dia 2 de junho, para 42 dias se passaram, eu não vi nada. Eu fiquei entubada 42 dias, em coma, 42 dias. E eu queria contar para vocês que você não vê, você não ouve, mas você, ali, Deus, Ele dá um jeito de você ter uma experiência com Ele profunda. Aí as notícias não eram boas. Quem ficou tendo notícias com a minha irmã, e ela passava o boletim direitinho, né? E ela dizia, olha, hoje a minha irmã, o quadro dela está assim, assim, assim. Aí eu ouvi depois uma mensagem dela, e ela dizia assim, gente, e ela chorava no áudio. E ela dizia, gente, hoje o médico disse que não tem mais nada para fazer para minha irmã. Que, né, seria eu. A gente não pode fazer mais nada. Que tudo que eles podem fazer, eles já estão fazendo. Aí apareceu uma bactéria que estava sendo difícil de controlar, e ela ali, e eu creio que, por aqueles momentos ali, Deus ele me dava uma palavra. Então, foi assim. Passou um homem da esquerda para a direita, no corredor, e lá no CTI do Santa Isabel são biombos, né? Cercado por cortinas. E esse homem olhou na saturação, no controle da pressão do coração, e já estava vendo aquele fio assim do coração parando. Aí ele olhou assim para mim e disse assim, olha, e falou para as outras pessoas, e disse assim, olha, logo vai ter uma vaga aqui, essa daqui já vai descer, ela não passa de hoje, o coração dela já está parando. E, irmãos, e quando eu escutei aquilo, eu me liguei com o Senhor e eu disse assim, Senhor, a minha vida te pertence. Eu sou tua e tu é meu. Tu és o meu Deus. O teu sacrifício não pode ter sido em vão. Nas tuas mãos, Senhor, está o sim e o não. Nas tuas mãos está a palavra de que pode e que não pode. Eu sou tua. O preço que foi pago por mim foi muito alto. Foi preço de sangue. Para agora chegar uma pessoa e dizer que eu vou descer, meu coração já está parando. Deus, eu não aceito isso. Muda esse quadro. E foi assim, irmãos, que eu me liguei com o Senhor.
eu me liguei com o Senhor e falei isso tudo para Deus, e me dirigi a Satanás e falei assim: olha, Satanás, você pode ser o príncipe deste século, mas quem está sentado no trono é o meu Deus Todo-Poderoso. E a minha vida pertence a Ele. Você não tem parte na minha vida. Você não tem domínio sobre a minha vida. Você não pode com a minha vida. A minha vida é do Senhor. E assim eu fiz aquela oração. Né? Naquele momento ali, era eu e Deus. Estava longe de mãe, de irmãos, de vocês, mas eu sabia que aqui tinha gente que estava orando todo o tempo. Por isso que eu falei que a sua oração vale muito. E depois que eu voltei, que eu tive com uma irmã do Jacaré, e ela disse assim, a Marlene, missionária Marlene, e ela falou assim, ela falava assim: Alexandra, a gente recebia tanta notícia ruim sua, que teve um dia que eu me desesperei aqui, e eu falava com o Senhor: Senhor, não leva a minha amiga, Senhor, cura a minha amiga, traz a Alexandra de volta. E eu creio que Deus ouviu todas as orações, porque eu estou aqui. Irmãos, e quando aquela pessoa falou aquilo, ela seguiu em frente. E de onde ela está, que ela foi, voltou uma outra. Voltou uma outra e olhou para o meu... Eu já tinha feito essa ligação com o Senhor, mentalmente. E quando ela voltou, que ela olhou o relógio, né, a aparelhagem toda, ela disse assim: ei, ela não vai descer. Ela não vai descer. Os batimentos cardíacos dela, se estava 0, como você falou, agora já está em 10. E ela não vai descer. E eu vou falar outra coisa. Quem vai dizer se ela vai descer ou não sou eu. E eu hoje não quero que ninguém toque nela. Foram essas palavras que aquela pessoa disse. E, irmãos, eu creio que daquele dia em diante eu só melhorei. Eu só melhorei. E eu voltei. Eu voltei de uma enfermidade muito complicada, onde não tem remédio ainda, não tem vacina. A vacina, ela demora de 2 a 3 anos para uma vacina ficar pronta. Espero em Deus que as vacinas que estão sendo providenciadas sejam vacinas realmente que podem nos preservar dessa doença. Né? Ou de 2 em 2 anos, ou de ano em ano, como está sendo feita da H1N1. Aí, irmãos, eu vou para o quarto. Mas lá no centro cirúrgico, eu descobri que eu entrei perfeita lá. Eu entrei, só que eu entrei com mais 12 quilos do que eu estou, né? Então, quer dizer, nem tudo foi ruim, o Covid. Me tirou 12 quilos. Eu costumo dizer, irmãos, que toda luta, todo problema, a gente tem que ver o lado bom. Tudo tem um lado bom. A gente não pode ser pessimista. A gente tem que ver que alguma coisa boa vai acontecer daquele problema todo. E o maior disso tudo é a lição que fica. É o aprendizado que fica. E, irmãos, aí eu fui lá no centro cirúrgico, eu descobri que eu estava com uma ferida enorme na cabeça. Eu estava apodrecendo em vida, a verdade é essa. E eu estava com uma ferida enorme, que deixou uma marca aqui, né? Eu estava com uma ferida enorme na cabeça, que não foi tratada lá. Quem cortou meu cabelo assim foi minha irmã. Eu tratei dela em casa, mas eu estava com uma ferida enorme aqui. É a que vai aparecer agora. Tem uma outra, tá?
Irmãos, e tem uma pomada que eles colocam ali, naquele estágio ali, que é a coisa mais ruim que tem. Eu gritava de tanta dor. E tanto que ela não pode ser colocada várias vezes no curativo. Ela só pode, eu só usei ela 2 vezes. De tanto que doía. Eu usei uma vez no CTI e usei uma vez no quarto. E a minha irmã chorou quando viu o enfermeiro colocando aquela pomada, e eu dizia para ele, não coloque essa pomada, não, por favor. Aí ele disse assim, Alexandre, eu sinto muito, mas se eu tiver que colocar, eu vou ter que colocar. E eu chorava de dor, porque ela dói, ela arde, ela queima, ela come tecido. Ela come tecido ruim e tecido bom ao mesmo tempo. Irmãos, e ali, lá no meio daquela ferida, tem tipo um pus, mas não era pus. E tem tido um miolinho. Aquele miolinho ali que precisava ser combatido. Mas o que ela deixava aqui, em volta, era coisa horrível. Ali eu cortei um pouco da imagem. Só para vocês perceberem. O roxo vinha daqui até aqui. De tão ruim que isso estava. E sem contar que isso aí estava há 4 meses atrás. Irmãos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não sentava, eu só ficava deitada, porque eu não tinha nem condição de sentar assim. E eu via todo dia que passava o remédio, eu via um milagre acontecer. Eu via a ferida se encolhendo. E eu pedia para tirar foto. Eu tenho todas as fotos desses ferimentos. E eu falava para minha irmã, tira uma foto. Antes de fechar o curativo, tira a foto. E quem estava me tratando de mim era uma primeira, começou a minha sobrinha. E ela dizia do jeito que estava, e eu ia orientando ela o que ela tinha que fazer. E todos os dias, irmãos, tinha uma melhora. Todos os dias a ferida encolhia. Todos os dias, todo dia. E eu vibrava quando a ferida ficou desse tamanho. Porque ali estava enorme, estava assim. E eu vibrava quando ficava assim. E estava assim como se fosse um... Eu vou falar uma coisa para vocês. Como se fosse um tocinho. Esbranquiçado e em volta muito vermelho. E pode tirar essa foto. Tira essa, coloca uma que eu estou de capote azul, de roupa azul. Ali. Foi necessário, irmãos, fazer uma traqueostomia, que está essa marca aqui. Nessa tráqueo, no CTI, eu fiquei com uma cânula de plástico, aqui dentro. Entrava um tantinho assim, da cânula aqui para dentro. E, quando eu fui para o quarto, isso já no quarto, tá? Porque no CTI não pode tirar foto. Quando eu fui para o quarto, eles mostraram uma cânula de metal. Ela tem 2 alcinhas, uma aqui e a outra aqui. E passa uma corda aqui em volta para ela ficar assim, grudada, né? Para ela não entrar. Então, ela fica presa na alcinha. E aqui tinha um tubo. E tinha o oxigênio. Foi assim que eu fiquei. Uma coisa eu digo, eu acho que eu estava feia para caramba. E tem a outra foto, que eu estou de azul, que eu acho que já colocou. Essa daí, olha lá, o tubo. Isso já no quarto. E eu fiquei, depois disso aí, depois que eu saí do CTI, eu ainda fiquei 10 dias assim. E aqui tem uma marca, aqui, eles fizeram um acesso aqui, mas o acesso sumiu. Que era para a medicação, não era em comprimido, era tudo injetável.
Não podia ser de comprimido, né? Era tudo injetável. E esse acesso foi para receber a medicação. Nesse acesso aqui, entrava um caninho de silicone, um fio de silicone desse tamanho, que entrou aqui, chegando quase no coração, chegando na aorta, né? Por aqui, assim, por dentro. Foi tirado. E no dia que eles tiraram já no quarto, que eles tiraram esse acesso, eles colocaram um acesso na minha mão, no dia 22 de junho. Colocaram esse acesso de manhã. Mas, assim que eu terminei de colocar o acesso, veio uma médica e disse assim: Alexandra, hoje é a sua alta, você vai voltar para casa. No dia 22 de julho, eu pude voltar para casa. E aí teve que tirar aquele acesso da mão, né? Claro. Irmãos, ali eu venci o Covid. Carregar essa frase é muito bom. Foi muito bom. E Deus foi tremendo, porque eu saí nos corredores do Santa Isabel com essa frase: eu venci o Covid. Irmãos, e quantas pessoas você conhece que não conseguiram? Né? Quantas pessoas? E eu fui agraciada pelo Senhor para passar por isso. Eu passei por isso porque alguém precisava escutar que Deus ainda faz milagres. Deus ainda faz milagres. Deus, Ele realiza milagres. Deus, Ele realiza transformações. Deus, Ele faz algo poderoso e tremendo na vida daquele que quer. Deus ainda faz milagre. Ele quer realizar esse milagre na sua vida. Irmãos, e foi assim que tudo aconteceu. Depois de... Isso foi em junho e julho. Agosto, setembro, outubro. Tem 3 meses que eu estava com aquela ferida, tem 3 meses que Deus me restaurou. Para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus, aleluia! Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Diga isso nessa noite. Sopra, Espírito de Deus nesse lugar, Pai, nessa noite, nas nossas vidas, ó Pai, nessa noite, com teu poder e tua graça, venha avivar sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, bem restaurar e curar. Mais uma vez. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas, vem restaurar e curar. Sopra, Espírito de Deus neste lugar, neste lugar,
com o seu poder, com a sua graça, com a sua unção. Com teu poder e Nessa noite, Pai, tua graça, venha avivar. Sopra Espírito nessa noite, sopra Espírito de Deus, neste lugar, neste lugar, nessa noite, Senhor, com teu poder, sobre os seus filhos, sobre o teu povo. a Oh, venha avivar sobre um vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar nessa noite. Oh, sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre os nossos corações, sobre os nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.